Boa tarde, estamos aqui na última mesa e quero agradecer também, né, a Tereza e a organização do evento. Então começa falando Márcia Maria da Silva Sirigliano, né, doutora em Estudos de Linguagem, né, da Universidade Federal Fluminense, professora dos programas de graduação e pós-graduação em musicoterapia no Conservatório Brasileiro de Música, ouvinte da Escola Lacaniana, do Rio de Janeiro, Canto Onde Me Calo. Boa tarde, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora essa oportunidade de compartilhar algumas ideias no trabalho que eu intitulei Canto Onde Me Calo. Este trabalho pretende dar continuidade às reflexões que surgiram a partir de pesquisa para a tese de doutorado concluída há 4 meses e intitulada Uma pontuação possível aos discursos sobre o autismo, a voz no autista, interlocuções entre musicoterapia, psicanálise e análise de discurso. Buscando as respostas musicais de crianças e adolescentes autistas, chegou-se a confirmar a hipótese de que organizar em uma estrutura musical os gritos e balbucios dos sujeitos autistas não apenas modificava o discurso em seu entorno, mas propiciava que comportamentos agressivos de uns e o mutismo de outros cedesse lugar a melodias complexas, entoadas com afinação impecável, e a emissão de palavras soltas, aparentemente sem valor significante, mas com a aposta de uma enunciação por parte de quem o escutava em atendimento. Mas como pensar essas situações da clínica para além do decantado poder da música, calando e escutando? A música é uma arte que porta algo do real. Mesmo guardando relações com a matemática, é possível desconfiar de sua precisão. Lacan, no seminário Identificação, nos mostra que A não é igual a A. Assim, com as figuras musicais, podemos também verificar, por exemplo, que uma semínima não é igual a 2 colcheias, ainda que a matemática e a notação musical nos garantam isso. Então, se em atendimento musicoterápico eu bato 4 palmas, que seria semínima, e meu paciente desdobra cada palma em 2, que seriam as colcheias, ainda que o valor matemático seja o mesmo, o que ocorre sonoramente é distinto. Poderia dizer que 2 ideias musicais diferentes se desenvolvem. Em música, é possível refletir fazendo um recorte a partir de uma pulsação. O pulso é uma medida física, não visual. E assim como os minutos e segundos do relógio não voltam mais quando a hora avança, o pulso, demarcado pelo metrônomo que controla o andamento, marca uma sequência, mas não há repetição de um mesmo pulso. Será sempre o próximo. Mantendo a comparação acima, assim como o relógio nos ajuda em alguma noção de tempo, o pulso nos permite estabelecer uma referência de regularidade, a partir da qual se constroem ritmos e melodias. Estas, quando ensaiadas, tampouco se repetem. Mesmo que o ensaio musical se proponha uma repetição, onde são desbastados os possíveis erros de afinação e de métrica rítmica, um ensaio pode até resultar melhor que a performance final. De maneira análoga, nas partituras musicais, o sinal de ritornello mostra a intenção do compositor para que determinado trecho seja repetido, mas jamais garante que tal repetição seja exatamente igual. Está em jogo o que cada músico traz de si ao cantar ou tocar aquilo que o compositor escreveu. O efeito de corte em música presente no ritmo, que pontua, separa em compassos as ideias sonoras,
traz consequências importantes para o autista. Inês Catão desenvolve isso na tese dela e eu estendo um pouco na minha também. Os comportamentos estereotipados tendem a ceder quando o ritmo é deslocado naquilo que se canta, ou até mesmo na palavra cantada. Assim, na melodia da minha voz incidirá o ritmo, bem como outros elementos musicais, ligaduras, pausas, etc. Insisto nesses detalhes porque a clínica demonstra que eles não passam desapercebidos aos autistas, que muito bem respondem às sutilezas sonoras. Lacan, no Seminário 10, afirma que o ouvido é o orifício que não se pode fechar. Entretanto, nossa sociedade tem filtrado informações a este orifício, não raro colocando telefones espertos e inteligentes como intermediários nas conversas, dando ao interlocutor a impressão de não ser escutado. Com o autista, que está assoberbado de ruído, de acordo com Maleval 2009, e sofre a dolorosa liberdade de não ser invocante, de não ter voz própria, porque permanece no ruído, a voz precisa vir cantada para que ele a escute. A voz constituída, esta nossa voz, quando canta, precisa também cantar as pausas. Nelas, não há ritmo sonoro, mas um vazio no ritmo que pode ser mensurado. Assim, as pausas necessariamente são colocadas para haver música em meio aos sons. O autista tapa os ouvidos frente ao excesso de ruídos que há nele, ao qual ele não consegue responder. No autismo, quando se trabalha clinicamente na contramão do tudo ou nada, desse excesso ou dessa não resposta, buscam-se espaços dos intervalos entre os sons das notas musicais, dos diferentes registros da voz e dos efeitos de silêncio impostos pelo ritmo. Inspirada na subversão que Lacan faz do cogito cartesiano, penso que para alcançar meu paciente autista, preciso silenciar e escutar o que ele canta nos gritos e em frases aparentemente estranhas. No Instituto Benjamin Constant, uma escola para cegos no Rio de Janeiro, onde iniciei minhas observações musicoterápicas, o autista G, 6 anos, cego e, segundo algumas de suas professoras, completamente inadaptado, ao entrar na sala de musicoterapia, joga longe os próprios sapatos e lambe suas solas enquanto chora. Mas nesse choro, canta algo muito baixinho. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim. Esta frase musical foi celebrizada por Evinha no Festival Internacional da Canção em 1969. G é muito novo para ter conhecido canções dessa época. Entretanto, brincar com as frases da canção e reproduzir os agudos de sua música o tornam mais sociável. Desapega-se dos sapatos e se entrega à canção, fazendo com a musicoterapeuta um divertido jogo de pergunta e resposta nas frases musicais. Invisto nos agudos da canção quando deixo espaço para que ele complete. Em conselho de classe, vem a informação de que uma tia, que nunca cheguei a conhecer, cantava para ele. Mediante a melhora que assinalei no comportamento de G, a partir dos atendimentos de musicoterapia, a equipe de profissionais providenciou imediatamente letra e música, melodia do Casaco Marrom, a canção do festival. Entretanto, isso não funcionou para G em sala de aula. As melhoras de comportamento não ocorreram pela audição do CD. Em contrapartida, nos atendimentos musicoterápicos surge uma nova canção na seriação da anterior.
O tic-tac do meu coração, imortalizada na voz de Carmen Miranda, em 1935 e posteriormente gravada por Ney Matogrosso. Embora as canções também possam ser trabalhadas a partir do sentido de suas letras, optamos aqui por pensar um pouco mais sobre os agudos da melodia, as possibilidades de pontuação no ritmo e a forma como sons e silêncios se organizam ou não na voz dessa tia por quem G se deixou fisgar, incluindo tesouros da música popular brasileira ao seu repertório. Tanto na primeira canção quanto na segunda, existem movimentos cíclicos constituídos pelo fraseado musical. A melodia da primeira canção é quebrada pela nota aguda, e na segunda, o mesmo ocorre em algumas estrofes inteiras. Em ambas, meu investimento nas notas ou frases cantadas na região aguda busca tirar o paciente da zona de conforto proporcionada pela repetição musical, oferecendo outros caminhos. O corte que se dá com o ritmo permite que em ambas as canções se forme um desenho singular, à semelhança do ravinamento proposto por Lacan em Litura Terra, um litoral desenhado por pausas e pela letra da canção. A proposta musicoterápica consiste em introduzir minimamente possibilidades musicais de fazer suplência ao traço unário ou oferecer um fordá bem inicial. Vai e vem, vai e vem. E os agudos são as notas que fazem diferencial na tendência à repetição na música, marcada por tic-tac e pela frase melódica "vou voltar aos velhos tempos de mim". Essas intervenções são importantes para tirar o autista do enredo que a repetição musical promove, um canto de sereia tentador, de acordo com Bentata, 2009, que não permite movimento para frente e não dá espaço para que algo diferente aconteça. O que faz esteira, sustentação disso, é a voz da tia. O objeto voz bordeado pela brincadeira melódica, marcada por vazios e pedacinhos de som, permite à musicoterapeuta brincar e modificar trechos da canção, favorecendo que ela seja outra coisa e a criança se aproprie dela fazendo a sua. Daí porque o CD não funciona. No CD não há espaço para que ele construa algo. Só há espaço quando a gente cala, ao cantar. Já a canção seguinte, trazida por G, faz parte do repertório infantil. Sabiá-la na gaiola, fez um buraquinho. Novamente, não priorizo a letra, mas o fato importante de colocar o nome do paciente na canção. No trecho, a menina pôs-se a chamar, vem cá, Sabiá, vem cá. O Sabiá. O chamamento dirigido a G constitui a aposta no valor enunciativo dado à canção que ele traz. Já não se trata do repertório da tia, mas de uma canção cantada para crianças da idade de G que consegue acolhê-la e nela se implicar. Embora não possamos falar em sujeito do inconsciente no autismo, a música fornece a possibilidade de que G se aproxime dessa linguagem que nos habita sem tanto horror. Ainda que não tenhamos mantido conversações verbais, parece que G levará algumas construções de nosso trabalho aonde quer que vá. Tempos depois, a professora dele me contou de uma pane ocorrida no aparelho de CD em sala de aula, que fez com que repentinamente o volume aumentasse e o que estava então tocando soasse rápido demais. Naquele momento, G tapou os ouvidos e falou: "Tia Márcia, tia Márcia." A situação não se desdobrou nos gritos e agitação de antes. Para os propósitos dessa reflexão, esta é uma senha importante. Ao adotarmos a psicanálise como referencial para refletir sobre a voz no autismo, ainda temos, e sempre teremos, muita pesquisa pela frente e muita música por fazer. Obrigada. Passamos a palavra agora a Maria Tereza Saraiva Meloni, psicanalista, membro da Escola Lacaniana do Rio de Janeiro,
mestre em Ciências da Saúde, professora titular de Fundamentos em Psicanálise, autora de livros A Perda dele em Mim, Um Trabalho de Luto, e Rio de Janeiro, uma Psicanálise Possível, um olhar que inventa o que existe. Bom, boa tarde. Esse trabalho, para quem já me viu apresentando outros trabalhos, é absolutamente surpreendente. Para mim, ele também foi absolutamente surpreendente. Ele já tem 3 títulos. O primeiro foi Um Puro Vermelho. O segundo, que ela anunciou, é Um Olhar que Inventa. E hoje de manhã ele recebeu o terceiro título, que eu acho que é o que mais tem a ver com o que eu vou tentar passar para vocês. É O Analista Passador do Real. Esse trabalho foi escrito de uma só vez, de uma só canetada, curto. Depois dele eu não consegui escrever mais nada, embora tivesse uma série de articulações teóricas para fazer com textos que a gente, enfim, conhece. Ele foi baseado num filme, o filme vai ser passado aí. Enfim, vou passar a leitura do trabalho. A epígrafe é uma frase que vai aparecer no final do filme, tá? Eu vou ler agora, mas ela vai aparecer depois projetada. Como uma estrela, uma miragem, como a visão de uma lâmpada, com ilusões, gotas de orvalho, como bolhas na água, como um sonho, um relâmpago, uma nuvem, assim é que cada um deve ver o que lhe está condicionado. Frase de Tsai Ming Lian. Terceiro filme de Tsai Ming Lian, que faz parte de uma trilogia. O primeiro, Walking on Water, e o segundo, Walker, Jornada a Oeste, inspira-se num conto mitológico de Wu Shenzhen, pouco conhecido entre nós, publicado em 1590 na dinastia Ming, no qual um monge sai caminhando em direção ao Oriente para resgatar pergaminhos de Buda na busca da iluminação. Recomendado como um filme nada convencional, as primeiras cenas... Cenas? Isso são cenas? Ou nem sequer eram imagens? Talvez fosse só uma marca. Enfim, as primeiras cenas já me causaram indagações. Era um rosto vivo. Mas o que é um rosto vivo? Sem corpo? Será que um corpo respira? Os olhos estão abertos, mas são olhos que não veem. Enfim, um rosto deitado sobre um solo árido permanecia sob o foco das lentes por um longo tempo, a ponto de provocar constrangimento e inquietação nos poucos espectadores. Na contramão do que diz Vinícius de Moraes em Serenata do Adeus, eu repetia: ai, vontade de ir embora, mas tenho que ficar. Não, decididamente nessa hora não se tratava de uma canção de amor. E eu ficava, sem noção do tempo, mas eu esperava e pensava: quanto tempo está se passando durante essa tomada? Mas o que o diretor quer com isso? Será que tem algum detalhe que me esteja escapando? Eu olhava em volta, esperando que alguém desistisse e saísse da sala. Já seria um motivo de orgulho para mim. Afinal, eu resistia. Qual nada. Silêncio mortal. Bom, então é melhor eu relaxar e me deixar levar. Assim, fui tentando acomodar o meu incômodo e o meu corpo na poltrona do cinema. De repente, sem nenhum sentido ou direção, como num corte de sessão, entra outra cena. Um monge budista caminha devagar, rosto semicoberto e olhar cravado no chão.
movendo-se tão lentamente que seu movimento tornar-se-ia imperceptível ao olhar do espectador, não fosse o contraste com o burburinho das ruas de Marsella, que lhe fazia fundo. Ele ainda está na primeira. Esperem, não esperem. Não tem problema. É assim mesmo. São 8 minutos dessa cena. Não é uma fotografia. Ele discutiu ontem. É o mesmo filme. É o mesmo filme. Um só personagem, nenhuma palavra, nenhum olhar, uma lenta e mortal repetição. Ao seu redor, fazendo contorno à sua tosca imagem, alheia ao que acontecia, tragada pelo frenesi da cidade, a gente passava apressadamente. Crianças corriam e pulavam, como se viessem de um outro filme. E assim seguia aquele vulto, o manto vermelho, deslizando, sangrando a cena de fundo, em passos imperceptíveis, por entre luzes e sombras, nas calçadas e nas ruas, esgueirando-se em meio a carros em movimento, à beira das mesas de um bar, sob gotas de chuva, indiferente a tudo em volta, à curiosidade, e mesmo a um ébrio que tentou segui-lo em um gesto de imitação. Simplesmente se dava a ver. Por um lado, um personagem visível, sequer se dava conta que estava sendo visto. Por outro lado, e ao mesmo tempo, ele ocupava o lugar de centro das atenções. Sobre ele recaíam, além da curiosidade, o espanto, o desprezo, a irritação, o escárnio e, de minha parte, a expectativa. E ali permanecia eu, imóvel, a me perguntar: o que iria acontecer em seguida? Como é que isso iria terminar? Isso o quê? Se não havia nem enredo. Aliás, a história, para mim, não tinha nem começado. Foi assim por um longo tempo, tudo sempre igual, pura repetição. Eis que, de repente, num segundo corte, como o despertar de um sonho, arrancada do embalo de um adormecimento, cedo demais eu vi as luzes se acenderem. E no fundo negro da tela surge uma frase, da qual só me restou um fragmento de sentido. A frase eu vou mostrar de novo, mas o que me restou da frase, que eu consegui ler, foi: o que existe depende do olhar do espectador. Abatida e angustiada, retirei-me da sala de projeção, deixando para trás justo o que eu tanto esperava, o final da história. Mas como eu havia perdido o final da história, se eu estive o tempo todo atenta, aprisionada pelo filme? O que eu havia perdido? Em que momento algo me escapou? Ou será que por um instante fui eu que me ausentei do meu olhar? Afinal de história, eu havia perdido o desfecho. Mas desfecho de que história? Alguns dias se passaram e eu oscilava entre a repetição, voltar a ver o filme de novo e procurar esse nada que supostamente eu havia perdido. Ou retornar e retomar o muito pouco que no final da sessão o despertar me deixou marcado. E eu pude decifrar, arrancando daí uma escrita. Eu queria agora que o pessoal colocasse, o pessoal aí do controle da imagem, colocasse a frase, por favor. Isso foi o que eu escrevi, e eu não consegui escrever mais nada, em termos de texto para trazer. E
começou a me dar uma vontade de escrever alguma coisa a mais, e aí eu que comecei a frequentar a ciranda bem mais tarde, porque eu sempre me achei o antídoto de qualquer arte, faço arte nenhuma, a não ser besteira, e eu escrevi o seguinte: um olhar que inventa o que existe. Como efeito de um ato, como um feixe de luz, esgueirando-se pelo escuro debaixo da velha porta, o esgarçado da trama revelou suas entranhas. Ouve-se a primeira badalada da manhã e a gargalhada de uma rubra ferida cujas bordas nunca mais se prestariam ao arremate. O calor do próprio corpo, cujo sangue se esvai, pulsando de gota em gota, no mais puro vermelho, cerra lentamente as cortinas da última cicatriz. Por tudo que ficou mergulhado no silêncio e entrecortado pelos aplausos do povo, palmo a palmo, passo a passo, tecendo fio por fio, sementes da história se deitarão no canteiro e irão rastrear lá no fundo o olhar a navegar no vazio. Vestida com as sombras da noite, indiferente às mais peçonhentas criaturas, caminha ela, faceira, serena e lentamente, ceifando as ramas, sejam elas secas ou verdejantes, caminha ela e leva na boca as flores da vida e do tempo. Obrigada. Agora vamos passar a palavra a Marinela Marques Porto, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Uma escrita, um estilo. De repente, com relação ao que o Plínio falou, né, faz-se poema, afinal de contas, né, um percurso. Bom, eu vou direto ao texto, porque eu sei que a gente está com pouco tempo, tá? O título do meu trabalho é Uma Escrita, um Estilo. O estilo. É esse o conceito que Lacan elege como ponto de partida para o texto de abertura de seus escritos. Ainda não. Sabemos que o texto que apresenta uma obra nunca é qualquer, ao menos não para o leitor que a abre pela primeira vez. Em tratar-se da obra de Lacan, desavisados são aqueles que recorrem aos escritos com a esperança de ali encontrar mais respostas fechadas do que aberturas para novas questões. Eu aprendi isso. E qual é o leitor que, diante do ensino de Lacan, não se encontra, em algum momento, desprevenido? Ao final desse pequeno texto, Lacan lança a aposta de que o estilo de seus escritos tenha como consequência que o leitor coloque ali algo de si. Se a carta-letra sempre chega a seu destino, o sujeito que se põe a ler Lacan o fará apenas por meio de seu próprio texto. Há algo do estilo que, ao incidir no encontro do leitor com o escrito, poderá ter efeitos de transmissão. Pergunto-me, no que tange à literatura, se seria mesmo possível falar de um estilo que prescindisse de um leitor. Essa é uma questão que fica para, talvez, outro momento. Lacan partirá da afirmação de Buffon, segundo a qual o estilo é o próprio homem, para dizer que, nesse lugar que Buffon atribuía ao homem, o que encontramos é a queda do objeto. Para Lacan, é o objeto que responde à questão do estilo, esse objeto que se isola, ao mesmo tempo, como causa de desejo em que o sujeito se eclipsa e como suporte do sujeito entre verdade e saber. Eis a pista de Lacan sobre o estilo. Ele tem a ver com esse ponto de cisão em que se dá a queda do objeto. Pegando carona no texto Liturra a Terra, podemos ir um pouco mais longe e dizer que o estilo tem a ver com algo que se marca nesse litoral, ou literal, entre saber e gozo, a letra. Para abordar o estilo, um retorno à etimologia da palavra nos fornece uma pista importante, né? Ela vem do latim stilos e do grego, né? E significa uma pequena haste de metal ou osso que era usada para escrever sobre a camada de cera das tábuas. Trata-se de um instrumento de corte que, ao talhar uma superfície, promove uma inscrição.
a partir de sua origem, vemos que o estilo está intrinsecamente ligado à escrita. No que tange à literatura, o dicionário Aurélio define o estilo como o aspecto formal de uma obra literária, levando-se em conta o tratamento dispensado à língua como meio de expressão. Nessa definição, o estilo seria um aspecto formal, o que talvez poderia nos remeter a um enquadre, uma espécie de enquadre, né? Que diz respeito à maneira de fazer com a linguagem. Talvez o Aurélio não esteja tão longe assim do que podemos pensar ser o estilo no ensino de Lacan. Ora, se a linguagem é feita de Lalande, embora essa nada tenha a ver com o dicionário, e se o inconsciente é um saber fazer com Lalande, não estaria o estilo articulado a esse saber fazer, cuja materialidade é precisamente Lalande? Dá-se aí a passagem que podemos propor entre o estilo e um estilo, né? Consegue-se até chegar a uma definição do estilo enquanto conceito. Entretanto, definir um estilo, aquele que se marca na obra de um artista, isso esbarra sempre no impossível de dizer, né? Foi o que eu pude pensar. Podemos falar de seu impacto, de seus efeitos no momento do encontro com o real em jogo numa produção, mas propor-se a definir o estilo de um autor é tão frutífero quanto pegar a chuva com as mãos. Isso escorre pelos dedos e escapa. Escapa por não ter palavras, escapa porque aquilo que se marca no estilo é justamente o que há de mais singular, um ritmo, um passo marcado por Lalande. O bonito é que o estilo, que advém numa obra de um artista, parece estar para além de uma intenção, e escapa também ao próprio sujeito, de alguma forma. Daí a surpresa relatada por alguns artistas quando se deparam com a própria obra terminada. No vazio da página, ou da tela, ou do palco, né? Ou da partitura, né? O artista faz advir algo inédito, uma escrita de uma letra que faz a borda no buraco do saber, né? Que desenha essa borda. Para Alain Joranville, a sublimação permitiria suportar ou sofrer essa falta inerente à relação do sujeito com o outro, fazendo advir a letra no nível do lugar vazio que se ofereceria ao sujeito como página. Joranville dirá mesmo que a sublimação é a escrita. Escrita como repetição da letra, pura passagem, cujo movimento diz respeito ao pulsional. Quanto a essa passagem que se dá pela repetição da letra, há um trecho de Littérature em que Lacan evoca a virada que faz o litoral passar ao literal, que entendo como letra. Cito: entre centro e ausência, entre saber e gozo, há litoral que só vira literal quando essa virada vocês podem tomá-la a mesma a todo instante. Poderíamos dizer, então, que a escrita da letra é, em si, uma virada que não cessa de se fazer virar, para fazer do litoral entre saber e gozo o literal da letra. Penso tratar-se, precisamente, desse movimento que não cessa e que imprime à obra, ao traçado do artista, um ritmo singular. Ainda em outro trecho de Littérature, Lacan evoca o canto, que se alinha à ideia de uma presença rítmica que, na escrita, seria tributária ao estilo. Tributária de um estilo, né? Lacan falará apenas da literatura, mas eu acredito que isso, você possa dizer isso, né? Isso se aplicaria a qualquer forma de arte, qualquer manifestação artística digna de ser considerada como obra, ou seja, experimentada como tal pelo autor. Ontem a Beatriz Taber falou que, assim como o analista, o artista só se autoriza por si mesmo e por alguns outros, né? Bom, então, o Lacan ele questiona se a literatura seria uma acomodação de restos, um caso de colocar no escrito o que primeiro seria canto, mito falado ou procissão dramática. O uso da palavra canto nos lembra Lalande, a lalação materna que Lacan descreve como sendo a matérialité, a materialidade do significante. Lalande são os cacos que boiam no banho de linguagem que submerge o ínfans. São as primeiras inscrições que ravinam o corpo enquanto pulsional. Será esse o ritmo, nascido de Lalande, que marca a obra de um artista e demarca o seu estilo?
Se for esse o caso, talvez possamos dizer que algo desse traço rítmico se fará presente na obra de um artista, atravessando mesmo a barreira dos meios de produção. Temos um exemplo disso no pintor Marc Chagall, que foi trazido também pela Ana Paula. Aos 34 anos, ele escreve seu único livro. É uma autobiografia intitulada Minha Vida. Trata-se de uma obra sensível e densa, às vezes até atormentadora. Aqueles que embarcam na trilha de suas páginas percebem que não é uma leitura fácil. Ao começo, não se sabe a quem Chagall escreve. Ele se endereça a alguém ao longo de todo o texto, como se escrevesse uma carta. Sua escrita esbarra muitas vezes no equívoco. Em minha leitura, trata-se de uma obra poética. Com relação ao estilo de Chagall, sabemos que não nos cabe tentar defini-lo, até porque, como vimos, isso seria impossível. Entretanto, é curioso que em seu livro, o próprio autor fará menção a algo que ele percebe como uma marca que faz o elo entre as páginas de seu texto e as telas de seus quadros. Em uma passagem, ele diz: pode botar. Essas páginas têm o mesmo sentido que uma superfície pintada. Se houvesse um esconderijo em meus quadros, eu poderia ocultá-las ali. Ou talvez elas se colassem às costas de um dos meus personagens, ou então às calças do músico da minha pintura mural. Quem pode saber aquilo que está escrito sobre suas costas? Sabemos que, nos quadros de Chagall, se repetem algumas imagens que têm a ver tanto com a sua própria vida quanto com a história do seu povo. Assim, vemos em sua obra uma proliferação de representações de Vitebsk, dos noivos, do galo, do velho errante, do músico, para citar alguns exemplos. Mas não penso ser essas representações que Chagall aponta a essas, quando diz que aquilo que perpassa sua obra, tanto literária quanto plástica, estaria ali, escondido, quase como uma tela sob a tela. Os noivos, o músico, o galo, são referências explícitas, às quais talvez se possa atribuir alguma intenção. Já aquilo que se esconde nos buracos da tela, aquilo que se cola às calças do músico e às costas dos personagens, parece ser de outra ordem. De fato, Chagall não dá nenhuma definição disso que perpassa sua obra. Ele só aponta para a presença de algo oculto, velado. Tratar-se-ia, então, desse nominável em jogo no estilo do artista? Se ele não nomeia aquilo que aponta ao leitor, talvez seja porque isso não se presta de todo ao saber. A pergunta que se faz Chagall ao final dessa passagem não é qualquer, ao menos não para nós analistas. Quem pode saber aquilo que está escrito sobre suas costas? De um estilo, pouco ou quase nada se pode dizer. Justamente por ali está em jogo a letra que toca o real ao traçar a borda do furo no saber. Enquanto o final desse trabalho se aproxima, me vejo acossada por uma pergunta que não cala. Seria o estilo do analista da mesma natureza que o estilo do artista? É minha conclusão, tá? Já estou concluindo. A princípio, acho que não, embora haja pontos de convergência e divergência entre ambos os estilos. Penso que os dois se articulam a uma escrita que bordeja o real. O estilo do artista está atrelado ao ato de criação, onde o que se encontra em causa é a sublimação como um destino da pulsão. Para o analista, o advento de um estilo conta com uma passagem que não está necessariamente colocada para o artista. Essa passagem diz respeito a um percurso de análise, pelo qual o sujeito fará a travessia de sua fantasia. Para isso, o analista não prescinde de uma escrita que acontece como efeito de sua análise, ou seja, não é sem isso. O estilo do analista é, portanto, algo que se verifica no só depois, ao final de um percurso. É pelo próprio estilo que, na dobradiça entre a intenção e a extensão, em que se dá o discurso analítico, surge alguma possibilidade de transmissão. É isso que Lacan irá frisar em A Psicanálise e seu Ensino, quando diz que a única formação que podemos pretender transmitir se chama um estilo. Nessa citação, encontro mais um ponto de convergência: a dificuldade de falar do estilo,
agora o do analista. Ocorreu-me que essa dificuldade diga respeito à impossibilidade lógica de a teoria abarcar, ao menos por completo, aquilo que advém de forma absolutamente singular ao final de uma análise. No que toca ao estilo do analista, talvez também não seja possível nos referirmos ao estilo, e sim a um estilo. Um estilo cuja semente possivelmente está plantada ao início de um percurso, mas que se verificará no só depois de uma travessia. Um estilo marcado pelo que há de mais solitário nessa caminhada. Uma forma de enunciação ligada à ética, na qual se impõe um dizer que, ao esbarrar no irredutível do sintoma, toca o real. Vamos passar a palavra agora a Abílio Ribeiro Alves, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, autor do romance Siboney, O Pai, e o título do trabalho, O Pai, o Sintoma e a Escrita, Joyce e Nós. Boa tarde, gente. Eu vou direto ao trabalho, porque nós temos pouco tempo. Lacan dedica o seminário 23, Sintoma, a James Joyce. Logo de saída, ele faz menção ao fato de que o escritor era natural de Dublin, que seu pai era um bêbado de carteirinha e um feniano fanático, um irlandês radicalmente anti-britânico. Por acréscimo, relaciona tudo isso ao pedacinho de pau mole do artista. Então propõe, foi sua arte que supriu sua firmeza fálica. Mais adiante, Lacan propõe que o pai é um sintoma, ou santoma. O santoma é o quarto elo que liga os três registros, simbólico, imaginário e o real. Então, vocês podem ver ali, os três elos estão superpostos um sobre o outro, mas não estão amarrados, né? Então, o santoma, como quarto elo, diz respeito à entrada do pai na estrutura, se quiserem, o nome do pai. Isto, de certa forma, está colocado para nós que não somos Joyce. Tá? Lacan vai falar justamente da carência ali daquele quarto elo, né, em Joyce. Joyce está carregado de pai. O que isso quer dizer? Que o pai, para subsistir, deve ser sustentado, como acontece na obra Ulisses. A obra do artista faz não apenas subsistir a sua própria família, como ainda a torna ilustre, diz Lacan. Os estudiosos de sua obra identificam a insistência de certos acontecimentos de sua vida. Eu diria com Lacan que estariam ligados à demissão paterna e que, retornando de fora, foram incluídos como escrituras na criação de sua obra. Penso que escritura é empregada aqui no sentido do registro de propriedade, já que não havia. Esses acontecimentos seriam a tensão entre a língua e o domínio inglês, a tradição literária britânica e o cristianismo. Joyce era louco? Pergunta Lacan a Jacques Aubert. Lacan pondera que ser louco não é nenhum privilégio, pois todos estão sujeitos a uma falha na operação do nó borromeano. Contudo, acrescenta que o caso de Joyce responde a um modo de suprir o desenodamento do nó. Veremos já do que se trata. O desejo de Joyce de ser artista não é exatamente o de compensar o pai, que foi negligente, que não lhe ensinou nada, mas que, no entanto, lhe confiou aos padres jesuítas. A igreja diplomática, esse último termo, Lacan retira do próprio texto de Joyce, um retrato do artista quando jovem. Não é uma compensação da demissão paterna, da ferverfum de fato, senão por ele ter sido imperiosamente chamado, diz Lacan. Um chamado de fora. O desejo de ser artista visa a homenagem que se impõe no sentido de seu nome próprio. O nome que lhe é próprio, eis o que Joyce valoriza à custa do pai. O nome James Joyce é a sua obra, o que o coloca no impedimento de fazer seu nome próprio um nome comum. O nome próprio faria suplência à carência do nome do pai? O artista tem um sintoma, que parte do fato de que seu pai era radicalmente carente, o que falaria da compensação da carência paterna.
Entretanto, a sua arte é algo particular, e então convém usar o termo santoma, como Lacan nos demonstra isso? Ele vai nos remeter a uma certa passagem de um retrato do artista quando jovem. Aí nós vamos ver, né, a metáfora joyciana. Numa discussão sobre literatura, o silêncio de Stephen Dedalus será quebrado. Vem a primeira pergunta: quem é o melhor escritor? Havia um tom de ironia percebido pelo menino calado. Ninguém discorda do nome do cardeal Newman como o melhor escritor de prosa. Então, a pergunta muda. Qual é o melhor poeta? Tennyson, o poeta oficial da era vitoriana, era uma unanimidade, até que Stephen menciona Byron, um poeta que gozava de má reputação. A escolha e a insistência de Stephen perante os colegas lhe renderam uma surra. Liderados por Heron, o menino foi encurralado contra a cerca de arame farpado e, em seguida, golpeado pelos garotos. A caminho de casa, Stephen já não sente raiva. Todavia, é acometido da sensação de ser como um fruto que é despojado de sua casca. Após o ocorrido, Joyce se interroga sobre o que fez com que, passada a coisa, ele não guardasse rancor. Notem que Lacan diz Joyce e não Stephen Dedalus, pois ele havia proposto antes que Dedalus é um codinome de Joyce. Joyce metaforiza a sua relação com o corpo, afirma Lacan. Não que a relação com o corpo já não seja complicada para os humanos. Quem sabe o que se passa com o próprio corpo? Podemos percebê-lo como estrangeiro. Costumamos dizer que temos um corpo e não que somos um corpo. Lacan, então, acrescenta algo fundamental. A ideia de si como um corpo tem um peso, e é precisamente o que chamamos de ego. Se o ego é dito narcísico, é porque, em um certo nível, há alguma coisa que suporta o corpo como imagem. Vamos, então, ao caso de Joyce. É curioso haver pessoas que não se afetam quando sofrem violência corporal. Pode até haver um prazer em jogo, como no masoquismo. Mas não é o caso na situação relatada, pondera Lacan. Stephen não goza, senão que repudia o próprio corpo. Mais ainda, há um desinteresse pela própria imagem do corpo para ele. Ao sair trôpego da surra, o que lhe ocorre é como se fosse um fruto despojado da casca. Essa é a metáfora joyciana. Ele está despojado, desnudado da roupa cruel que veste seu corpo, a casca. Joyce se desvencilha da roupa que o impuseram vestir. Decorre daí sua indiferença quanto ao corpo enquanto imaginário. Lacan depura daí a relação muito particular que Joyce tem com seu ego. E como escrever isso no nobo-romeano? Pode colocar a próxima imagem, por favor? Lacan depura daí a relação muito particular que Joyce tem com seu ego. Como escrever isso no nobo-romeano? Na cena destacada, depois da surra, é como se os três elos estivessem na iminência de se soltarem. Justamente porque falta o quarto elo de amarração, né, do santoma, o nome do pai. Lacan nos faz supor que o elo do imaginário passe por cima e não por baixo de R. Então, veja lá, aquela imagem que ele coloca ali, né, o nó que rateia, né, o elo do imaginário escorregando, né, correndo. Né? Lacan nos faz supor que o elo do imaginário passe por cima e não por baixo de R. Qual seria o resultado disso? Só restaria ao grande I cair fora, ou seja, dançar o imaginário. Né? Diante dessa catástrofe, Joyce lança a mão de seu ego prótese, se preferirem, da escrita do ego. Então, ali é como Joyce vai suprir a carência do quarto elo, amarrando, né, com aquele ego prótese, ou com a escrita, né, do ego. O ego escrito por Joyce vem corrigir a relação faltante que, no seu caso, não é noda borromeanamente o imaginário ao que faz cadeia com o real e o inconsciente, diz Lacan. Ele não diz simbólico, ele diz inconsciente. É o artifício de sua escrita que recompõe o nó borromeano. Então, conclui Lacan, o texto de Joyce é todo feito como um nó borromeano. O que me impressiona, sobretudo, é que ele não se deu conta disso, a saber que não há vestígio em sua obra de algo similar.
mas isso parece muito mais um signo de autenticidade. Essa autenticidade atribuída por Lacan à obra de Joyce aponta para algo absolutamente particular. Se Joyce amarra seus elos com a escrita do ego, como uma prótese, ele também nos dá a ver, na passagem destacada, aquilo que resta além do sentido, uma experiência insólita. Sobre isso, Colette Solé propõe que James Joyce faz existir o inconsciente no real do gozo, e que é daí que Lacan o lê. Lembrem que Lacan não enquadra a cena de Stephen Dedalus na fantasia masoquista, aquilo que, então, mais cedo, né, o Luciano falava, né, não necessariamente ter a ver, né, com a questão da fantasia, senão numa experiência absolutamente estranha, por estar o sujeito numa relação de indiferença com o corpo. É nesse sentido que proponho pensarmos o estatuto da escritura, da escrita joyciana e a nossa. Não somos Joyce. Vou-lhes poupar das considerações sobre a metáfora paterna, pois lhe ocupei bastante tempo com a metáfora joyciana. Então vou direto ao assunto. Vou falar de uma escrita distinta da de Joyce. Escrita que começa num corpo cravado e crivado pelos significantes do pai, tão enterrados e espetados no corpo que temos que arrancá-los da carne e pôr sua letra numa escrita. O corpo marcado pelo pai não é indiferente, pois que deixa a sua escrita no corpo. Assim, o corpo de uma escrita é, muitas vezes, a saída para o sintoma no corpo, como efeito da escrita paterna. A escrita do ego é a metáfora joyciana que faz suplência à metáfora paterna que não há. Aí está o estatuto do sintoma em Joyce. Ao passo que o sintoma neurótico faz suplência à falha do significante em escrever a relação sexual. Freud foi o primeiro a afirmar que o sintoma tem um significado sexual inconsciente. O sintoma faz signo no corpo e, de algum modo, o sujeito fica refém dele. Numa análise, o sintoma é interpretável. Contudo, é preciso ir além do sintoma. Há no sexual, no inconsciente, um resto irredutível que é ilegível, o sintoma. A partir daqui, vou falar da minha posição de leitor. Eu estou cortando um pouquinho, tá, gente? Desculpa. José Castelo cita Alan Finkielkraut, que se baseia em Deleuze para propor uma literatura clínica. Sim, a literatura pode tratar da dor humana, influenciar seu desenvolvimento, abrandá-la. Castelo define a literatura como uma máquina de perfuração do espírito. As marcas profundas e contundentes não cicatrizam por completo. Não por acaso, os escritores costumam ser leitores vorazes. O texto do autor transmite através das perfurações que sua escrita faz no leitor. Será que é isso que está em jogo na transmissão do passante para os passadores na experiência do passe? Já voltaremos a essa questão. Outro modo de abordar o tema é como faz Rosa Monteiro em seu belo livro A Louca da Casa. Monteiro afirma que escrevemos contra a morte. A consciência da finitude nos movimenta no sentido de uma escrita. Não é um texto físico, mas a gente escreve o tempo todo, diz ela, né? Mesmo quando, né, achamos que não estamos fazendo. Por um lado, essa escrita poderia ser aquela que o sujeito carrega no próprio corpo enquanto sintoma. Embora metáfora da não-relação sexual e submetida à lógica fálica, o sujeito não sabe lê-la, pois lhe escapa o fato de que sua posição é a de objeto para o desejo do outro. Não lhe ocorre que a morte de seu ser já esteja dada, né? O problema é que o artista ele não paralisa aí, né? Ele opera com isso, né? Muito embora não saiba, né, do que está em causa, na verdade, do seu desejo, né? Isso é importante de que seja dito, né? Senão a gente realmente pensaria, né, na posição do artista como além, né, do psicanalista, e não é verdade. Com toda razão, isso, né, não é o caso. De outro modo, podemos pensar na sublimação que não recalca, senão que dribla a castração. Isso é muito interessante. Johanville estabelece a sublimação como a escrita causada justamente pela perda do ser que já se deu,
mas que, ao mesmo tempo, nega a morte e a finitude do sujeito. Se o artista precede o analista, é porque sabe tomar os atalhos. Ele cria possibilidades, fazendo surgir a obra, sob elevar o objeto à dignidade da coisa perdida desde sempre. Né? Mas, como disse, ignorando, né, o que está em causa, né, na verdade, na verdade do seu desejo. E aí há um exemplo que eu trago, que é um livro recente, do Boris Fausto, que é um historiador, em que ele escreve um livro sobre o luto da mulher dele que morreu, e ele chama esse livro de O Brilho do Bronze. E aqui há um excelente exemplo do que é sublimar, porque, ao mesmo tempo que ele aponta o lugar do morto, ele a eternaliza. Ele né, torna a mulher dele eterna, né, muito embora apontando, né, o lugar, né, de morte. Acho que eu vou conseguir. Se Joyce funda sua escrita do ego para poder se sustentar em seu próprio corpo, aqueles que não são Joyce fariam, em análise, um caminho inverso, indo do sintoma ao santoma. O final de análise para nós que não somos Joyce. Lacan, em várias passagens do Seminário 23, não distingue sintoma e santoma. Ele os usa de forma indiscriminada. Todavia, essa segunda forma de escrever parece ligar-se primeiramente à psicose. E sabemos o quanto sintoma é um termo utilizado para abordarmos a neurose. Vamos fazer uma brincadeira. O sintoma é curável e já o santoma, não. Contudo, se pensarmos como o último Lacan, como ele mesmo diz no início do citado seminário, não há nenhum privilégio em ser louco, dado que todos nós podemos sê-lo, porém não somos Joyce. Quero dizer que amarramos os 3 registros com o nome do pai, enquanto Joyce o fez com a escrita do ego. Brinco mais uma vez e digo que uma psicanálise leva o sujeito à loucura. Arrancar a letra dos significantes do pai da própria carne e colocá-los no corpo de uma escrita. Há algo mais louco do que pedir o passe? Estaria o passante na iminência da experiência de Joyce, ver o corpo deslizar e perder o nó que o amarra? Por isso, muita calma nessa hora. Sejamos pacientes, ou seja, não menos loucos. Temos notícias de passagens ao ato que se deram a partir do pedido do passe. Lacan propõe que o passante dê o seu depoimento ao passador não numa escrita física, mas numa fala sujeita ao comparecimento das vicissitudes pulsionais e aos restos sintomáticos impossíveis de curar. Por que dessa forma? Lacan nos adverte sobre a impossibilidade de driblar o real. Não há final de análise ideal. A escrita que o sujeito faz ao findar uma análise se põe à prova no passe. Como alguém se torna analista? Se entendermos o sintoma como uma metáfora do impossível da relação sexual, que o sujeito carrega no próprio corpo, e ainda o santoma como o resto não analisável que insiste como furo no corpo de uma escrita feita em análise, talvez tenhamos que propor que é com algo do sintoma que, como o resto, santoma, se faz o estilo. Os passadores no dispositivo do passe não só testemunham o depoimento vivo, como ainda são os leitores dessa escrita feita pelo passante sobre o que foi o final de sua experiência, o que se transmitiu ou não dessa escrita do passante, a leitura dos passadores sobre a passagem de analisante a analista. A passagem de analisante a analista nos deixa no limite em que só nos resta suportar o real e a falta radical do outro. Se com os pós-freudianos o final de análise tinha como alvo uma melhor adaptação do ego, através da identificação com o analista, a partir de Lacan, os ideais e as insígnias do analista caem, e o psicanalista francês propõe o termo desejo do analista. A dimensão ética do desejo do analista é que ele se sustente na articulação entre falta, perda e causa. Só há uma psicanálise, porém, o tornar-se analista se dá no 1 a 1 de cada experiência. Bem dizer o sintoma é ir até o limite de poder dizê-lo, restando o corpo de uma escrita que comporta o impossível de escrever a perda que se dá numa análise. Podemos dizer também que é ir do significante à letra, como o que há de real no significante. Essa escrita bordeja um vazio como causa, pois ali já não estamos mais como o sujeito que fomos enquanto causa do desejo do outro.
Essa é a perda que consentimos e que faz vigorar o desejo do analista. Obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu li todos os trabalhos antes, mas assim, o que me chamou a atenção foi que o trabalho da Tereza e o trabalho da Márcia, né, na verdade, isso me ocorreu agora. Me parecem que são efeitos do que o título da mesa coloca, né? A arte do bem dizer seu sintoma, assim, né? Eu tive dificuldade de formular uma questão em relação a esses dois trabalhos, né? Então, assim, e aí o trabalho do Abílio e da Marinela, tem duas coisas que eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho. Quer dizer, vou pegar o seu ato falho, né? Que você, ao final do seu trabalho, você coloca da forma, né? Porque eu ia fazer exatamente essa pergunta, se o estilo seria o contorno, a forma que cada um faz bordeando esse real. E aí você vai e comete um ato falho no finalzinho, né, chamando, quando você vai falar formação do analista, a única formação que podemos pretender transmitir se chama um estilo. Aí você coloca como forma. Então, assim, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do estilo e da forma, né? Se você pensou alguma coisa, enfim, né? E o Abílio, eu fiquei com uma frase ressoando em mim, que eu não sei o porquê, mas assim, que ficou ressoando como uma questão, assim, para nós que não somos Joyce. Fiquei com essa frase ecoando em mim, ressoando. Será que a gente tem como garantir que nós não somos Joyce? Então, uma provocação mesmo para você falar um pouquinho sobre isso. Escutando agora o seu trabalho, Abílio, para mim, retornou um pouco que foi a primeira mesa, onde eu e o Luciano a gente falou sobre a sublimação e da diferença entre o artista e o analista. E eu acho que essa questão também serve para a Marinela, quando se trata do Boris Fausto, é isso, né? Que você diz que ele faz um livro sobre a morte da mulher, mas que isso não necessariamente é um luto. Há uma sublimação, mas não há um luto. Será que é aí que a gente pode pensar na diferença entre o artista e o psicanalista? Porque a sublimação, a obra de arte, não é luto. Sublimação não é luto. Mas o trabalho, né, de uma análise fala do luto, o luto está ali justamente desse lugar que se supõe ser como objeto do desejo do outro. Será que a gente pode pensar nessa distinção entre o artista e o psicanalista? Bom, embora não tenha sido colocada nenhuma questão, é engraçado que eu ouvi os outros trabalhos, estão bem elaborados e tal, e aí me dava uma sensação assim de inteiro alinhamento a tudo isso. O que eu queria dizer um pouco mais do meu trabalho é que, não só nessa oportunidade de assistir esse filme, mas em alguns momentos da minha vida, recentemente, experiências do cotidiano, coisas, enfim, do dia a dia, têm me atravessado de uma maneira tal que eu não posso me furtar de levar os efeitos dessa experiência para o seminário que eu venho sustentando na Escola Lacaniana, por exemplo. E nem sempre tem diretamente alguma coisa a ver com o ponto que eu estou desenvolvendo no seminário. Mas eu estou me dando conta desse lugar que, enfim, eu quis dizer com o último título que eu dei ao trabalho, que é o analista como passador do real. Eu estou me dando conta que há alguma coisa, né, que tem a ver, eu acho que com esse atravessamento de uma análise, né, que coloca no analista a possibilidade de sustentar algo do cerne da experiência que eu acho que tem a ver com a clínica, né? Eu gostaria de ter trazido para vocês essa experiência que eu passei no filme sem falar nada. Porque qualquer coisa que eu escrevia já tinha uma conotação que escondia a experiência. Mas como trazer a experiência do real sem falar nada, né? Sem nada falar, sem uma imagem. Mas por isso que eu escrevi tão pouco, porque as palavras me atrapalhavam, não era adequado.
E eu pensei, muito recentemente, acho que hoje mesmo, vinha pensando isso, né? Que eu acho que o analista, como passador do real, quer dizer, esse que sustenta o cerne da experiência, esse oco da experiência, de alguma maneira, né? Que produz, provoca, né? Que possibilita de que algo do outro venha se escrever. Né? Bom, era isso. Vera, eu queria agradecer a sua pergunta, porque, na realidade, eu me atrapalhei ali a falar, né? E realmente eu estava também às voltas, de alguma forma, com essa forma, né? Se você me permite, Abílio, pegar um carona aí numa frase do seu trabalho que eu recortei, para até tentar responder, né? Ele diz assim, ir até o limite do que podemos dizer, né? Não seria isso, de alguma forma, o estilo? A forma como o sujeito vai encontrar para dizer aquilo que, em última instância, é irredutível, né? Não se diz, não tem palavras, mas é preciso encontrar ali alguma coisa, né? Ele encontra um ato. É um ato de outra ordem. É interessante o que você está falando, porque esse limite do dito, né, do que pode ser dito, não limita de modo algum o dizer. O dizer insiste. E nesse viés, insiste em se fazer dizer. Mesmo que o que se consiga são os ditos. Só que, quando você efetivamente, no meu entender, você reconhece esse limite, não porque você reconhece, mas porque algo aí se impõe de definitivo, como limite, eu acho que o que se coloca efetivamente é uma necessidade de sobrevivência. É existir apesar e a partir disso. Será que isso não teria a ver com essa passagem do Lacan que diz que que essa passagem do litoral ao literal, ela vai se fazendo passar e é ali que se dá a letra, o literal? Que ele fala que eu não cesso de fazer passar o passe, porque ele insiste e é uma angústia, né, de outra ordem, porque ele sabe que o que ele tem a dizer não é sem a sua presença, o seu corpo, a sua voz. O que é dito é o que a gente recolhe. Mas o que ele tem a dizer é o que insiste. Apesar desse ponto de indizível, que eu acho que tem a ver com o que a Ana Paula estava falando do luto. E a figura de linguagem que ele usa é o ravinamento, né? Sim, sem dúvida. O dito se encerra, mas os efeitos do dizer, né, estão ali, né? Daí toda a aposta. Dito na experiência analítica. Isso, na experiência analítica, a questão do passe. Né? Mas, Vera, claro que não, né? É uma provocação. Né? Em primeiro lugar, eu queria destacar, né, a particularidade, né, que Lacan dá, né, à obra de Joyce. Mas é claro que é uma provocação, inclusive tem uma denegação, né? Nós que não somos Joyce, né? E eu repito isso várias vezes no trabalho, inclusive também faço questão de colocar que o próprio Lacan diz que ninguém está livre, né, dessa catástrofe, né? Que é justamente, né, do desenonamento do nobo romeano. Então, assim, na verdade, é uma provocação que eu faço, mas ao mesmo tempo, partindo, né, de um ponto que para mim era muito importante, porque foi o que me motivou, inclusive, a começar a escrever. Eu não ia falar sobre Joyce, eu não ia falar de um corpo indiferente, eu ia falar o contrário. Eu ia falar de um corpo completamente afetado, né, pelos significantes do pai, né, que tem a ver com, pelo menos no caso da minha escrita, né, assim, eu ia começar a falar a partir disso. Então, sem dúvida nenhuma, esse nós traz um pouco, talvez, essa questão, né, desse corpo que não é o corpo indiferente. É o corpo, né, crivado e cravado pelos significantes paternos. Né, e aquilo que a gente pode fazer com isso. Né. A Ana Paula estava falando do exemplo do Boris. Né, é muito bonito. Quer dizer, na verdade,
Paulinha, eu não sei nem se... o que o livro me passa, o que é muito bonito é o seguinte, porque ele começa a escrita daquele livro a partir do protesto dele contra o luto, né? Quer dizer... Aí que está. Há pouco tempo atrás, depois de 16 anos, o senhor, muito inteligente, brilhante, e na vida comum e social, ele me procura para editar um livro. O Boris? Hein? O Boris? Não, um senhor. Ah, certo, um senhor. X. Eu estou aqui fazendo meus... para não vai ser possível identificar. Ele me procura para editar um livro que ele teria escrito sobre a experiência dele como pai, daquilo que se deu, que não se deu, que poderia ter sido, na relação com o filho que ele perdeu. Tá? Esse senhor, jovem senhor, ele, durante esses anos, quando ele perde esse filho, muitos amigos íntimos e bem intencionados, chegaram a pegá-lo pelos braços para levá-lo ao consultório de um analista, no caso do meu consultório, e nunca conseguiram. Depois, então, de alguns anos, ele me procura, por livre e espontânea vontade, com esse objetivo. E eu disse a ele que, porque ele nesses anos, o luto batia, mas ele refutava. Ele chorava muito, ele chorava nos lugares onde invertia a posição profissional. E ele me disse o seguinte: eu falei, você vai ter que dar esse filho para um analista. Se você não der esse filho para um analista, alguma coisa vai caminhar de forma muito sorrateira e pesarosa dentro de você. Você terá outras coisas na sua vida, outras coisas para cuidar, e não vai conseguir, porque você está melancolizando e tem que entregar, você tem o dever ético de entregar esse filho para um analista. Eu não estou dizendo que, quando morre alguém querido, que o analista, entregar para um analista, seja um psicanalista propriamente. Pode ser, se o cara escreve bem, se ele consegue realmente ultrapassar, não é? Mas eu disse, você tem que entregar, você deve eticamente entregar esse filho para um psicanalista. Ele falou, não, eu jamais vou entregar esse filho, eu vou carregar ele comigo e vou fazer essa publicação, que acabou não publicando. Ele acabou não publicando porque eu me recusei a publicar. Continua não entregando, né? Hein? Continua não entregando. Vai para o resto da vida. Ele disse, eu não quero largar esse filho. Eu não quero dar esse filho para ninguém. Eu não quero enterrar esse filho. É interessante. Não, a sexta-feira, a Regina Tourinho, ela trouxe o Modiano, né? E assim, é um exemplo muito bom, porque ela fala o tempo todo, né, do que estava em jogo ali na escrita dele, que era a questão do luto paterno, né? E a recusa dele é uma análise. A recusa dele é uma análise, né? Significa justamente que ele precisa, inclusive, né, desse enlutamento, né, para poder escrever. Né? O Boris é muito interessante, porque o Boris, eu li no livro dele a tentativa dele fazer um luto. É um senhor de quase 90 anos, perdeu uma companheira da vida inteira. Gente, eu nem imagino que tenha passado, né, no coração desse homem. Né? Assim, conseguiu escrever um livro. O livro é um livro sobre o luto, ou seja, é um livro que ele precisou fazer para, né, vivenciar esse luto, mas, ao mesmo tempo, é o brilho do bronze. Olha que bonito. Ao mesmo tempo que ele dá lugar, né, que ele sepulta essa mulher, ele a coloca num lugar eterno, ele eterniza essa mulher. Na escrita.
Na escrita é muito bonito. só lembrar uma isso coisa. É sublimação. Não, eu queria só falar Isso é uma sublimação. coisa, assim, eu queria introduzir a Márcia no debate, porque tem uma questão que eu achei agora, me veio agora, porque uma questão recorrente que eu escutei ao longo da ciranda foi a questão da voz, né, e a questão do tempo, né, assim, foi uma coisa recorrente em muitas mesas, em muitos trabalhos, em muitos debates. Então, assim, você traz esse ponto, né, no seu trabalho, Márcia, assim, né, falando dessa questão, dessa batida do tempo, do intervalo do tempo na questão da música, né, e os efeitos disso, né, no trabalho com as crianças autistas. Eu gostaria, agora me veio como uma questão, conseguir, né, gostaria que você falasse um pouquinho, assim, quando você fala sobre isso, pela sua experiência, né, o que você acha que se constrói, né, com relação a essa questão da voz e com essa batida do tempo? Assim, você pensou em alguma coisa no sentido da psicanálise, alguma elaboração da psicanálise que fale sobre isso? Eu posso acrescentar? Sim. Que acho que tem a ver com isso, que é uma parte muito bonita do seu trabalho. Quer dizer, o seu trabalho está muito bonito, eu destaquei essa parte porque eu fiquei muito fisgado por ela. De maneira análoga, nas partituras musicais, o sinal de ritornello mostra a intenção do compositor para que determinado trecho seja repetido, mas jamais garante que tal repetição seja exatamente igual. Está em jogo o que cada músico traz de si ao cantar ou tocar aquilo que o compositor escreveu. Isso achei assim, essa passagem. E a tua pergunta, obrigada, Pili, e obrigada por estar me incluindo no debate, porque o meu percurso, Vera, tem sido feito justamente para tecer, né, as articulações que se possa pensar sobre a musicoterapia, que tem várias escolas, né? Nós tivemos uma musicoterapeuta aqui falando de um outro lugar, que tem várias escolas que o musicoterapeuta se serve para clinicar, né? E no caso do autismo, que foi onde se fez a minha experiência como musicoterapeuta, na maioria das instituições que eu trabalhei, eu não encontrava na própria teorização da musicoterapia, eu sou professora do curso de musicoterapia, isso me fez questão, né? Algo que eu pudesse sustentar na minha utilização da música no atendimento, porque eu esperava que algo viesse, eu trabalhava nessa direção, né, do paciente para poder aí intervir. E no caso do autismo, o que vinha muitas vezes era só o grito, só, né, e só, né, que que não é qualquer coisa, né? E eu colocava isso, eu me servia dos elementos musicais para tentar tecer algo que a gente pudesse ter uma mínima produção sonora ali, né? Que, de certa forma, me aproximasse desse universo que o que se ouvia era de horror, né? De contínuo horror. Eu encontrei, exatamente quando eu penso no circuito da pulsão invocante, algumas respostas que me fizeram pensar nesse texto depois da tese. Né? No momento após defesa, eu comecei a me debruçar mais sobre essas duas modalidades, né, dois recursos que se tem na música, né, no ritmo e na melodia. Então, a questão dos agudos veio muito a partir de reflexões que eu fiz a respeito dessa prosódia materna, que pontuam os agudos, né? A mãe não canta ou não fala com o bebê sem essa voz aguda. E o que eu percebia com os autistas é que isso os sensibilizava, né? E o ritmo como corte, porque a música é sedutora, né? Ela enreda, daí o canto da sereia que o Bentata coloca, o Vivés coloca, né? É assim que eu estou procurando percorrer o tempo, né?
me utilizando do estudo da psicanálise, né? Queria agradecer a presença de todos, dos que ficaram realmente até o fim. E está aí colocada a próxima ciranda.